Olá, eu sou o Vitor Gabriel e, junto com o Marcelo, a gente vai apresentar os sistemas de gestão empresarial, ERP, em manufatura. Então, para começar, vamos entender um pouco o que que é o ERP. A maioria já sabe aí, mas o que que é o ERP? O ERP é basicamente um sistema de gestão integrado que ele conecta os diversos setores da empresa, como a produção, o estoque, compras, finanças, o RH, vendas e a logística, por exemplo. Seu objetivo ele é centralizar as informações e padronizar processos e otimizar a tomada de decisão. Então, em vez de cada setor operar com planilhas e sistemas separados, o RP ele permite que todos os dados fiquem em uma única base de dados, que facilita o acesso e a informação em tempo real, a automação e os processos de análise estratégica. Então vamos pensar um pouco no ponto da produção, né? Como que é integrar esse ERP aí. E a área de produção, ela é uma das mais beneficiadas por um ERP, especialmente com os módulos de PCP, que são os planejamentos e controle da produção. Alguns pontos que eu trouxe aqui são um deles, o planejamento e o controle da produção, né? O PCP. O ERP ele ajuda a definir o que produzir, quanto produzir, quando produzir, com base na demanda, nas ordens de venda e na disponibilidade de recursos, ou seja, da matéria-prima. Isso evita com que tenha o excesso de produção ou paradas por falta de matéria-prima. Outro ponto também que eu trouxe é o acompanhamento em tempo real. Então, o sistema de RP ele pode registrar os status de cada etapa da produção, permitindo um monitoramento constante da linha de montagem, e isso ajuda a identificar gargalos e atrasos, né? Os gargalos eles são basicamente problemas, né? Que se tem dentro de uma empresa. A gestão de recursos também é como outro ponto, né? O RP ele controla a alocação de máquinas, pessoas e materiais, otimizando a utilização dos recursos disponíveis. A integração com o estoque também a cada etapa concluída da produção, o sistema ele pode atualizar automaticamente o estoque de produtos acabados. Então, toda vez que sair um produto, ele consegue emitir um alerta e dizer que acabou esse produto, né? Então, ele consegue ter essa integração entre o estoque e a produção. Ele consegue unir essas duas coisas. Agora, já no ponto de vista do estoque, né? Como é ter esse RP dentro, né? O módulo de estoque no RP ele é fundamental para manter o equilíbrio entre o que está disponível e o que precisa ser produzido ainda, ou adquirido, questão de matéria-prima também. O controle de entradas e saídas ele é bem importante, né? No RP ali ele ajuda no estoque, né? Toda a movimentação de compra, uso na produção, a devolução, as perdas é registrada e garante assim uma precisão e evita as divergências, os problemas dentro do estoque, né? A gente tem o estoque mínimo e o estoque máximo, né? O sistema ele pode ser programado com limites mínimos e máximos para cada item. E quando o estoque atinge esse mínimo, o RP ele pode tanto emitir alertas, como eu já falei antes, ou até mesmo criar pedidos de compra automaticamente. Então ele pode ir lá e fazer um pedido para que você não tenha essa falta de matéria-prima, né? Então ele compra antes de você perceber que faltou essa matéria-prima. Isso em muitos pontos pode ser bom, mas em outros também pode ser bem ruim. A rastreabilidade também, ela permite saber a origem dos materiais, o lote e a validade. Até mesmo para quais os produtos finais, para o que os produtos finais eles foram utilizados, né? Isso é essencial para indústrias que seguem umas normas mais rigorosas, então, que tem que seguir essas normas mais rigorosas, né? Como a indústria alimentícia e a farmacêutica, né? A gente também tem a integração com compras. Outro ponto que eu trouxe aqui. E quando o estoque identifica que um insumo está abaixo do ideal, o sistema ele pode automaticamente acionar o setor de compras, agilizando o processo e evitando paradas na produção. Então evita que tenha aquele momento que o pessoal fica conversando e deixa de trabalhar assim.
Vamos agora ver então um pouco sobre a TOTVS, né? Então, para quem não conhece aí, a TOTVS ela é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em softwares de gestão empresarial, e ela é a líder no mercado na América Latina, com soluções voltadas para diversos setores, incluindo a indústria, a logística, os agronegócios, até mesmo a saúde, educação e varejo, até mesmo questões relacionadas a dinheiro, né? No caso, finanças. O diferencial da TOTVS, né, ela está em oferecer sistemas flexíveis e adaptados à realidade brasileira, atendendo desde pequenas empresas até grandes indústrias com operações mais complexas. A TOTVS ela oferece também uma plataforma integrada que conecta todos os setores de uma fábrica, com um foco em eficiência, produtividade e controle. Então agora vamos voltar um pouco o que foi falado anteriormente, né, na questão da produção ali o que a gente tem com o RP TOTVS, né? Então a gente tem o planejamento da produção, MRP e APS. Então com o MRP, ele calcula as necessidades de matéria-prima, componentes e produtos intermediários com base na demanda final e no estoque disponível. A TOTVS ela permite automatizar esse processo, reduzindo falhas humanas e otimizando os prazos de entrega. E aí a gente também tem a APS. A APS ela vai um pouco além do MRP, ao incluir capacidade produtiva real, ou seja, máquinas, turnos, disponibilidade de operadores. E com a APS, a TOTVS ela ajuda a simular diferentes cenários de produção, otimizando a alocação de recursos. Então, um exemplo aí, se a gente tem uma empresa, ela pode, com o TOTVS, reorganizar a sua linha de produção com base na previsão de vendas e nas restrições reais da capacidade, evitando assim as ociosidades ou atrasos, né, no prazo de entrega, enfim. Um ponto também referente à produção aí, né, o controle de chão de fábrica, né? A TOTVS ela também consegue fazer isso. Ele monitora em tempo real tudo que acontece na linha de produção. Ou seja, ali as ordens de fabricação em andamento, tempo de máquina parada, a eficiência dos operadores, a ocorrência em falhas ou retrabalhos. Então, o RP TOTVS ele oferece painéis de controle, ou seja, os dashboards que a gente chama, né, para gestores tomarem as decisões rápidas e com base em dados, para não ser aquele tiro no escuro. E isso é um benefício que aumenta a produtividade e reduz perda e melhora a entrega no prazo. A gente também tem a rastreabilidade completa, que o sistema ele registra cada etapa do processo produtivo, desde a origem da matéria-prima, o lote de produção, a máquina e o operador responsável, data e hora de cada etapa. E isso é essencial para garantir qualidade, segurança e uma fieldade com as normas regulatórias. Um exemplo, então, né, também agora. Se uma peça defeituosa ela é identificada no mercado, a empresa ela consegue rastrear exatamente em qual lote ela foi produzida e com quais materiais, facilitando também assim as corretivas ou como recal, né? Então a integração com outros módulos da TOTVS, né, o estoque, ele é atualizado automaticamente em cada movimentação da produção. As compras recebe alertas e gera pedidos com base na necessidade do MRP. Então, como foi falado lá, o estoque ele consegue também fazer esse pedido de compra para que não tenha essa ociosidade por falta de matéria-prima. O financeiro ele consegue calcular os gastos e os custos de produção em tempo real. E a logística ela organiza a expedição conforme os pedidos finalizados. Olá, eu sou o Marcelo e eu vou estar explicando um pouco sobre o sistema de gestão empresarial e ERP em manufatura. Eu vou estar falando mais aprofundado sobre o tópico de logística, assim como o Victor já explicou sobre produção e estoque, e eu vou estar falando um pouco mais aprofundado sobre o tópico da logística. Então, começando aqui sobre alguns tópicos que eu vou estar abordando, sobre gestão de entregas, integração com vendas, monitoramento de pedidos e otimização de processos. Nesse tópico, gestão de entregas e transporte, eu vou citar bastante uma empresa que eu trabalhei que foi a Tupper, e eu trabalhava numa parte de protótipo,
Então, muitas vezes eu precisava pedir peças e a falta de um de eu conseguir mexer no sistema ou ter como controlar aonde estava a peça, como que ela, se ela estava vindo, isso atrapalhava bastante, porque muitas vezes eu precisaria entrar dentro da fábrica e eu entrava, né, ia na fábrica para ver se minha peça já tinha chegado lá na exportação, porém não chegava. Às vezes não estava lá, ou às vezes estava e eu não era avisado. Então, essa gestão de entrega de transporte dentro de uma empresa, ela é muito importante mesmo, porque a partir do momento que você consegue saber o que está em fluxo e o que não está em fluxo, você tem um controle muito melhor, você consegue integrar muito mais a produção com a logística, assim como o estoque com a logística. Outro tópico muito importante é a integração com vendas, já que você precisa ter um alinhamento com o setor de vendas para você saber o que está em estoque. Então aqui a gente já vai estar interligando o estoque com a logística, também com a produção, já que para poder exportar um item, para poder vendê-lo, para poder passar para a logística, precisa já ter passado pela produção. O estoque precisa estar positivado ali para que você consiga puxar no sistema esse item para que você venda ele, e a partir da integração com a venda você faz a venda e você já chama a logística, então você já chama o transporte, para onde essa mercadoria vai ir, como que ela vai sair, entre outros processos. Então essa é a parte que entra essa integração com vendas. O outro tópico muito importante é o monitoramento de pedidos, já que o, na parte de logística você não vai saber o que está entrando. Você não consegue ter um controle sem que outro setor consiga estar integrando as informações, os dados que venham com o setor logístico. Ou seja, um exemplo que eu vou usar bastante, né, na Tupper, como a gente trocava escapamento na parte de protótipo, a gente precisava pedir para o CD da Tupper para que eles mandassem as peças que a gente precisava. Então a gente precisava desse monitoramento. No sistema eu não conseguia monitorar onde ele estava, como que estava, monitorar os pedidos, esse meu pedido, porque eu não tinha acesso. Então isso dificultava muito para mim. Eu perdia muito tempo tendo que ir lá para dentro da fábrica para ver se minha peça tinha chegado ou não. E muitas vezes o caminhão não, não sabia onde ele estava, se ele estava em um posto, se tinha acontecido algum acidente na estrada, que eu não tinha essa informação. Por isso que esse monitoramento de pedidos na logística é muito importante. E outro tópico muito importante é a otimização de processos, já que justamente como eu falei, com um sistema de ERP a gente consegue estar controlando toda essa parte da onde vai estar a mercadoria, por exemplo, se ela vai sair de um CD e ela vai ir para outro CD, muitas vezes então saiu da fábrica, foi para um CD, depois vai para outro CD, e isso precisa ser controlado no setor logístico para que você consiga saber onde estão os caminhões, quando que eles vão chegar, para você conseguir ter uma previsão para conseguir se organizar melhor. Seguindo aqui, como a integração funciona na prática, então é feito o pedido que é registrado no comercial, então a parte comercial registra o pedido, é feita a verificação de estoque, após a verificação de estoque é feita a geração de ordem de produção, se necessário. Citando o exemplo novamente da Tupper, na Tupper era feita então essa geração de ordem de produção para que a produção consiga se organizar. Lá na Tupper era com ficha de papel mesmo, eles imprimiam o papel e colocavam nos fichários de produção. O próximo é o consumo de materiais, então aqui o sistema já vai estar ligando tanto o comercial quanto o pessoal supervisor pela produção, porque é o pessoal que supervisiona a produção que vai estar fazendo essa geração da ordem em produção. Então aqui a gente já tem a integração comercial de estoque e também a supervisão de produção. Após isso a gente vai estar passando para o consumo de materiais, então a gente já vai estar ligando novamente o estoque para a gente saber o que vai estar dando baixa de materiais, para ver se vai precisar comprar, como que está. Após isso é passado para a logística, então aqui a gente já vai ter ligado 4 setores e o acompanhamento em tempo real que o sistema também vai fazer.
Alguns benefícios do ERP na manufatura. A manufatura, a Tupper eu acho um exemplo muito bom porque ela tem essa produção manufatureira, já que eles fazem tubos para escapamentos para vender para o mercado paralelo justamente, também para fornecer, porque como eles fazem ou o produto, no caso da SICAP eles fazem o escapamento, o catalisador, e no caso da Tupper Tubos ou TOG eles fornecem tubos para determinadas situações, tanto como tubos de óleo e gás, por exemplo, que são usados pelas petrolíficas. Então eles não finalizam o produto, porque não vai ser um produto final esse tubo, porém eles vão estar trabalhando com essa manufatura. Então alguns benefícios do ERP são reduções de custo, porque facilita muito para você saber aonde você está gastando quando você tem um controle. Na produção, na Tupper, eles tinham bastante ideias, tinha até um programa Ideia de Gás, que justamente com o sistema integrado, você conseguia saber aonde teria mais custo. Você consegue ter uma noção melhor porque você sabe da onde está vindo, você vai controlar o estoque do que está saindo, do que está sendo utilizado de matéria-prima. Então, dependendo do item, você consegue estar vendo o quanto desse material foi gasto e fazer estudos e levantamentos do que pode ser reduzido. O aumento da produtividade, menor tempo de entrega, pois você ter tudo mitigado, essas informações, você com certeza vai conseguir ganhar muito tempo. Uma melhor gestão de estoque, já que vai estar tudo controlado no sistema, você não vai precisar de que uma pessoa fique indo e vindo, assim como eu disse do processo logístico, que eu precisava ir ver se a peça tinha chego em estoque ou se não tinha. Com o sistema não precisaria fazer isso, porque ele já ia dar entrada lá desse item que eu já saberia que ia estar no estoque da fábrica para eu poder utilizar. Um maior controle e rastreabilidade, como eu falei dos caminhões, por exemplo. Ter uma rota, tudo programado para você saber que horário que vai chegar, quando que vai chegar, onde que está esse caminhão, para que você consiga também ganhar tempo nisso. E informações confiáveis para a tomada de decisão também. Aqui eu vou estar falando agora um pouco da TOTFS, no setor de manufatura, na logística, né? O que a TOTFS ela proporciona, né? Então aqui eu trouxe essa gestão de transporte TMS. E o que seria essa gestão de transportes TMS? Gestão de transporte TMS ou Transportation Management System, do inglês, ele é um software ou uma plataforma que gerencia e otimiza operações de transporte em uma empresa. Então o que ele faz? Ele basicamente ele vai gerenciar tudo o planejamento, a execução e o rastreamento do movimento das mercadorias, facilitando então você saber e você conseguir identificar aonde muitas vezes estão alguns gargalos na logística, já que um gargalo na logística seria justamente esse transporte, porque você pode ter diversos problemas com o clima, por exemplo, alguns acidentes na estrada ou algo que acontece que não é esperado, e com a TOTFIS você consegue ter justamente essa gestão de transportes. A integração com a expedição e painéis de monitoramento. Até na Tupper tinha alguns desses painéis de monitoramento que ficavam na sala do supervisor, porém daí essas telas elas eram só para produção. Aqui então na logística entraria como um fator crucial para você saber o que está chegando, o que está para chegar, o que está para sair. Então isso facilita bastante. Seguindo então aqui as vantagens da TOTFS. Na Tupper eles usam a TOTFS, eu não cheguei a entrar muito em contato assim com o sistema, já que como eu era aprendiz, eu não tinha muito contato com isso. Porém, a primeira vantagem é a automação de processos, porque facilita muito, você consegue automatizar muita coisa para que você não tenha tanta mão de obra. Redução de custos, como já disse anteriormente, você consegue ter ampla visão do estoque, então você consegue saber o que está saindo mais, como que está saindo e tudo mais, e você consegue ter sim uma redução de custo. BI e Analytics para tomar decisão. Controle total dos processos. Compliance fiscal. O que seria esse compliance fiscal? Ele é o tributário, são conceitos relacionados que possuem algumas diferenças. Ele se refere a conjunto de diretrizes, políticas, disciplinas que visam garantir o cumprimento das normas da legislação fiscal. E além disso, a escalabilidade, o que ela seria conforme a empresa ela vai crescendo,
a TOTVS ela vai se adaptando e ela vai crescendo junto com a empresa. Então, o desempenho ou a eficiência da TOTVS é muito bom com isso, porque conforme vai ajustando a demanda, conforme vai crescendo a demanda, se baixa a demanda, a TOTVS ela consegue ter esse ajuste, tanto para cima quanto para baixo, além do crescimento sem gargalos, personalização e flexibilidade, além também do próprio acompanhamento do crescimento da empresa. E aqui eu também trouxe para finalizar um fluxo prático do ERP da TOTVS. Então, você tem o sistema TOTVS, você tem o pedido recebido, ele verifica se você tem o estoque. Se você não tem o estoque, você aciona a logística para que você possa estar trazendo esse material para o estoque. Se você tem o estoque, então é gerado essa ordem de produção. Ele vai estar então atualizando o estoque, já que você vai estar baixando o item, gera os documentos fiscais, aciona a logística e acompanha a entrega para o cliente. Então seria isso. Aqui eu trouxe algumas referências e aqui também. E seria isso a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.